Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e você nos acompanha através do canal 61.4 da TV Digital Aberta e também através do canal 16 da NET. Hoje vamos falar sobre o programa Vizinho Solidário. Quem coopera vive mais tranquilo. E para a gente desmiuçar mais como começou esse projeto aqui na capital de Santa Catarina, estamos recebendo o vereador Marquinhos, do PTB, que até então era suplente e agora está ocupando a vaga do vereador Fábio Braga, e também o nosso convidado de hoje, o João Golfeto, ele que não se diz empresário, ele disse que é coordenador de uma escola de idiomas na área continental de Florianópolis. Vereador Marquinhos, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visitas. E a gente vai falar hoje sobre o programa Vizinho Solidário, que muita gente não sabe, né? Que está acostumada a falar da rede de vizinhos, mas não sabe que foi a partir do programa Vizinho Solidário que os moradores das suas ruas começaram a intensificar mais a segurança das suas casas. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos assistem. Verdade. O projeto é um projeto que começou lá atrás, né? A partir de uma insatisfação de insegurança da nossa sociedade. Ocorreu um fato inusitado na minha família, de um assalto, e através desse assalto a gente começou a se organizar, a gente entrou na associação, buscamos um grupo, e através desse grupo a gente desenvolveu o Vizinho Solidário. Era um projeto que já existia através de nome, mas desenvolvemos, contratamos uma empresa para buscar uma identidade visual, e essa identidade está até hoje. A gente viu grandes evoluções, inclusive a própria Polícia Militar, ela transformou o Vizinho Solidário em rede de vizinhos, que é um sucesso até hoje na nossa cidade. João, a tua participação dentro desse projeto do programa Vizinho Solidário veio desde o começo. Como é que tu viu ele, o crescimento dele até os dias atuais? Bom, o que aconteceu, boa tarde a todos, o que aconteceu na época com o Marquinhos parecia ser, naquele momento, uma estatística. E aí, essa insatisfação que todos tínhamos na época voltada para a segurança, ou a falta dela, fez com que a gente se organizasse no sentido de gerar como o Marquinhos disse, né, um programa modelado a partir de iniciativas que tinham sido bem sucedidas em outros locais, em outros lugares, e que pareciam, na época, bem apontar para o caminho da sociedade civil organizada se manifestando nessa questão de contribuir para aumentar a sua própria segurança, né? E naquela época a situação era um pouquinho mais complicada, porque não existia o WhatsApp, né? Esse fenômeno... Naquela época, hein? Esse fenômeno não se dava na época, então era tudo muito manual, né? Manual que eu quero dizer, tudo muito feito por um coordenador da rua, o Marquinhos ia lá, a gente fazia uma reunião, explicava o que é o projeto Vizinho Solidário, porque ele continua com muita força existindo, não importa o nome que ele assumiu, ou sei lá, isso não é uma questão de autoria. O objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo, a segurança da população. E se fazia, então, uma lista mesmo, de pessoas nessa reunião que convidavam os vizinhos, fazia lá um coquetelzinho, um churrasquinho, ou mesmo um suco, uma água, e aí fazia esse cadastramento, e cada um se encarregava do que a gente chamava de plano de alerta, que é mais ou menos uma cópia do que se faz quando, em cidades onde não existia essa questão de como alertar as pessoas, um vizinho ligava para 2 ou 3, uma recobertura, esse vizinho que ligava para 2 ou 3 tinha uma recobertura de outro vizinho que também ligava, e acabava alertando sobre possíveis ameaças. Uma rede muito rápida, né? Se tornava uma rede muito rápida, né? Que hoje a gente tem isso com o WhatsApp, né? É verdade, porque hoje acabou se implementando o WhatsApp, que é uma ferramenta muito utilizada para várias coisas, e também se colocou em relação a essa segurança das ruas. Marquinhos, mas você começou a implantar lá no continente, é isso? Na área continental? Coqueiros. A gente teve início na AMPINS, Associação dos Moradores das Praias do Meio Itaguaçu e Saudade, como eu falei desse fato, que foi ali também, perto da minha casa. Então, a partir daí a gente desenvolveu, fizemos um plano de alerta e começamos a visitar as comunidades, as associações, os bairros. E a partir daí as pessoas, né, precisando cada vez mais de segurança,
compraram a nossa ideia e o projeto está aí, que é um sucesso até hoje. Hoje nós temos em outros bairros também implementados, é isso? Em várias regiões? Sim, levamos para o bairro Carianos, levamos para Santa Mônica, Lagoa da Lagoa da Conceição, para o Campeche, Praia Brava. Ingleses. Mandamos para os ingleses, Daniela. Centro. Chegamos a mandar para outras cidades. Rio de Janeiro, Rio das Ostras, São Paulo, fizemos uma matéria também numa revista em São Paulo, foi muito interessante. Mandamos para Fortaleza, Chapecó, Porto Alegre, Lages. Então a gente conseguiu conversar com várias associações e a aproximação se tornou muito fácil devido a esse projeto ser de segurança. As pessoas gostam muito de trazer segurança para a sua rua, para o seu bairro. Então isso foi uma felicidade muito grande. Qual é a diferença hoje que a gente pode dizer do programa Vizinho Solidário para o programa Rede de Vizinhos, que é da Polícia Militar? O Vizinho Solidário ele ele tem um caráter mais... como é que eu vou te explicar? Integrativo social. De comunidade mesmo, né? Ele é comunitário, né? Já o Rede de Vizinhos, ele já tem um envolvimento da Polícia Militar. Que a Polícia Militar, ela se envolve também, ela está inserida naquele grupo ali. Então, ela tem o cadastramento das pessoas. O Rede de Vizinhos, ele tem essa notoriedade de ter a Polícia Militar ali dentro. O Vizinho Solidário não, é uma coisa mais simples, que ele pode se tornar também, não só para a segurança, mas também para demandas da própria comunidade, como melhorias de rua, iluminação, calçadas. Então, tudo que envolver aquela rua, aquele entorno daquela rua ali, daquela comunidade, ele pode ser inserido no Vizinho Solidário. Aí, a partir do momento que tu quer aderir, ou a tua rua, ou os moradores de determinada rua querem aderir, como é que eles devem proceder? O que eles vão precisar ter? É uma placa? É um cadastro? Como é que faz isso? A iniciativa é muito simples, né? O cadastramento gera... Esse cadastramento, essa formação do grupo normalmente gera hoje, né? Um grupo de WhatsApp. Mas tem que ter um líder, não? Como é que é feito isso? Que essa liderança, ela normalmente é compartilhada, né? Assim, porque normalmente alguém da rua é um pouco mais ativo, né? Ou tem um pouco mais de tempo, às vezes, não é nem... Talvez, às vezes, a pessoa não é mais ativa, mas a pessoa que tem mais tempo para fazer isso. E aí acaba... Ou quem sofreu um pouco mais, né? Porque normalmente a pessoa acaba recorrendo a isso quando ela acaba... Ou várias vezes, né? Ou várias vezes. Aí essa pessoa vai promover, ou alguém vai promover isso, se faz rapidamente um grupo de WhatsApp. As placas são muito fáceis de baixar, de imprimir, de fazer. E existe essa questão não só da placa, da identidade visual. É essa plaquinha aqui, É né? essa placa. Para você ver a diferença, às vezes a gente consegue colocar aqui, ó. Vou pedir para o Thiago ver se a gente consegue colocar, que ela é um pouco diferente da Polícia Militar. Vou pedir para o Elcio também. Elcio, traz para a gente aqui também, para a gente ver esse da Polícia Militar, para a gente ver uma diferença. É só essa branca aí. Pedir para o Elcio aqui, só para a gente mostrar aqui a diferença. Então, a que foi implementada no começo, né, que é feito somente pelos vizinhos mesmo, sem a participação da Polícia Militar, mas que funciona da mesma forma, porque o objetivo é o mesmo, né? E esse maior aqui, essa placa também, aí essa já é uma da participação da Polícia Militar, com a participação do WhatsApp e uma reunião na comunidade com uma parceria, então, da PM. Legal. Deixa ali, bota pra gente aí, Elcio, pra gente guardar depois aí, pro pessoal ter essas informações. Marquinhos, tens alguns exemplos que possa citar pra gente de situações que precisaram do auxílio dessa situação do Vizinho Solidário e que deu resultado, assim, alguma coisa que tenha acontecido? Então, também? Fábio, a gente não tem dados, fatos, né, ocorridos, mas a gente tem a certeza de que quando essa comunidade, essa rua, ela se organiza com o projeto do Vizinho Solidário ou da Rede de Vizinhos, ela se torna muito mais forte com relação à proteção para a sua família e para a segurança do entorno. Isso, a gente vê que esse grupo ele se torna mais forte, porque o que acontece hoje em dia as famílias, os vizinhos, eles se distanciaram devido à correria do dia a dia, né? Então, esse Vizinho Solidário, ou Rede de Vizinhos, ele se tornou um atrativo para a gente buscar conhecer também o vizinho da nossa casa. E coisa que antigamente era muito fácil a gente ser, né? Vizinhos e amigos, né? Hoje em dia, o vizinho não é teu amigo, tu não conhece o itinerário dele, quem é essa pessoa. E com o projeto Vizinho Solidário, ele trouxe esse vizinho de volta, trouxe uma amizade mais forte
e buscando a proteção. Com relação a dados, a gente sabe que com uma placa na frente da tua casa, o mau elemento ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa com relação à sua família ou à sua casa. Porque ele sabe que ali existe uma sociedade organizada. Aí sim, acaba inibindo um pouco mais também essa ação naquela região. Tu trabalhas como um organizador, né, um coordenador de uma escola. Esse projeto, ele acontece somente para as casas famílias ou a área comercial também pode implementar isso aí? Ou como é que é feito? Já que, por exemplo, de repente, à noite ou à madrugada, o comércio está fechado, né? O Marquinhos não tem esses dados, né? Assim, até porque com ele não ocorreu nada depois do vizinho solidário. No meu caso, eu tenho o dado. A minha vizinha insistentemente ligou para a polícia até que impedissem o arrombamento da minha escola. Isso aconteceu de fato. Então, eu tenho até o número da viatura que atendeu a ocorrência, enfim, né? Já tem algum tempo, mas isso aconteceu e justamente por essa solidariedade em providenciar para que aquele delito não acontecesse. E consequentemente, o prejuízo, enfim, é um dado concreto, né? E hoje em dia, sim, a gente tem notado muito que as pessoas acabam se preocupando somente com o seu nariz, com a sua casa, e acabam não fazendo isso que a tua vizinha fez. Exato. Né, a preocupação, até tu, eu vou participar, mas tu está, às vezes, mais preocupado com a tua casa e não tanto com o comércio ou com a casa do vizinho. E nesse caso, ela se sentiu no teu lugar, ela te colocou no teu lugar, como se é o prejuízo, como se ela fosse ter um prejuízo, e também fazendo com que mostrasse para aquele bandido, ou para aquele elemento, de que não é só a escola que está de olho, a vizinha está, outra está. Então, isso demonstra que há uma participação em conjunto, não só pensando na sua casa. Isso é que é muito importante num momento como esse, né? É uma situação que hoje em dia a gente vive, às vezes é tão corrido o dia a dia que a gente só se preocupa com o nosso lado, né? Não se preocupa com... Torna-se um grupo solidário, né, Fábio? Do vizinho, torna-se um grupo solidário, né? Então, um cuidando do outro. Fortalece isso, traz mais gente para o teu grupo. Olha, Fábio, eu vou viajar, tu pode dar uma olhada na minha casa? Olha, eu vou chegar mais tarde, enfim, tu sabes a pessoa que mora do teu lado, o carro que ele tem. Então, isso torna-se a gente torna-se pessoas mais afetivas, coisa como tu falasse, com o dia a dia de hoje, essa dificuldade, a gente tenta se preocupar mais com a gente e esquecer dos outros também. E acontece muito também da troca de morador, né? Do aluguel de uma casa, da venda de uma casa, e a partir daí, como geralmente a gente não vai lá bater na porta para perguntar quem é o vizinho, essa já é uma forma de tu chegar na pessoa, Perfeito. Né? Porque tu já automaticamente... Aproximação. E outras demandas. Outras demandas que na nossa experiência envolve Kazan, o cano quebrado, né? Nós temos aí, inclusive, fotografado a iniciativa a respeito de atividades comunitárias, recuperação de praça, tentativa lá do nosso centro lá do prédio da Kazan, do lado do Parque de Coqueiros, que é uma demanda antiga do bairro, e outras questões que vão instrumentalizar ou permitir que o morador possa ter um pouco mais de ação nessa questão de ingerir sobre a coisa pública, né? E mais pessoas fazendo a mesma reclamação, né? Exato. Que é o interessante, né? Ela não se sente sozinha naquela situação, ela vê que tem mais pessoas que estão abraçando determinada causa. Fica mais fácil de tu conseguir o êxito do... E mais forte, é verdade. E tu falasse, Fábio, engraçado, tu falasse da rotatividade de vizinhos. Né? Antigamente, como eu falei, a gente conhecia os vizinhos muito bem. É a gente ficava sempre um na casa do outro. Hoje em dia é muito difícil a gente conhecer o vizinho, porque existe uma rotatividade muito grande, né? E como que eu vou chegar naquele vizinho? Por que eu vou chegar? Se tu tens um projeto de segurança, ele vai chegar em ti. Tu não precisa nem chegar nele. Ele vai dizer, Marquinhos, bota o meu nome aí no grupo aí que eu quero participar desse grupo de segurança também. Até porque o cara vai passar pela rua e vai ver a quantidade de placas nas casas, né? E vai dizer, eu também quero fazer parte, né? Porque
Se é uma coisa que está dando certo para os outros, por que não vai dar certo Quero para proteger mim, minha família também, Quero né? proteger minha família. Para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, tanto pelo canal 61.4 quanto o canal 16 da NET, nós estamos no programa Sala de Visitas, hoje falando de um tema super legal, que é o programa Vizinho Solidário, uma iniciativa que já tem mais de 10 anos aqui na capital de Santa Catarina, onde os vizinhos acabam cooperando para viver uma vida mais tranquila, e foi a partir, né, do Vizinho Solidário que a Polícia Militar implementou também um chamado Rede de Vizinhos. A gente está recebendo o vereador Marquinho, que foi um dos idealizadores, e também o João Golfeto, ele que é coordenador de uma escola lá na região continental de Florianópolis, que está falando sobre os benefícios que tem para quem implementa esse programa na sua rua, no seu bairro. A gente vai a um breve intervalo, na sequência a gente volta para falar um pouco mais aqui no Sala de Visitas. É rápido, não sai daí. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Você sempre acompanhando a gente no canal 61.4 da TV Digital Aberta e também através do canal 16 da NET. Nesse segundo bloco, vamos continuar falando sobre um tema super interessante para você que mora aqui na capital de Santa Catarina, mas esse programa já está sendo implementado em outros estados da federação, em outros municípios de Santa Catarina, que é o programa Vizinho Solidário. Você faz com que a sua família coopere com outras famílias para ter uma vida mais tranquila. Se você está aí pensando que segurança só se faz com polícia militar, polícia civil, não. Você pode, juntamente com seus vizinhos, fazer com que a sua rua, o seu bairro fique mais segura através desse programa. E para a gente conversar mais um pouco sobre isso, estamos recebendo o vereador Marquinho, do PTB, e também o João Golfeto, ele que é um coordenador de uma escola lá na região continental de Florianópolis. Marquinho, uma dúvida que eu tive, até quando foram implementar lá na minha rua essa situação do Rede de Vizinhos, como é que vocês agem, por exemplo, numa rua que tem muitos prédios de apartamento ou uma rua que é muito grande? É pior, é melhor para implementar? Como é que funciona isso? O modus operandi é o mesmo, né? Uma pessoa que tem esse tempo disponível, ela busca organizar a rede ou o vizinho solidário naquela localidade. Então, quando existe o condomínio, o síndico ele se torna o líder, né? Esse líder, o síndico do condomínio, ele pode fazer tanto para os vizinhos do condomínio quanto para os outros condomínios também. Então, isso depende muito da pessoa que vai ter o tempo disponível para estar para esse projeto. Hoje a principal ferramenta é o aplicativo WhatsApp? Certo, Fábio. Hoje em dia, realmente, o WhatsApp ele se tornou a ferramenta mais importante para o vizinho solidário ou para o rede de vizinhos. Vamos botar na prática, assim, por exemplo, vocês estão na mesma rede de vizinhos, no programa Vizinho Solidário e tal, e de repente passa um cara ali 2, 3 vezes com a bicicleta, um cara estranho. Qual é o procedimento? O que ocorre bastante à noite e durante o dia também, né? Enfim, finais de semana. Pessoas, né, que não se identificam com aquela rua, com aquela localidade, passar por ali e o grupo, ele informar que existe alguém estranho na rua. Isso acontece no WhatsApp? No WhatsApp. Então passou alguma pessoa estranha ou um carro que fica muito tempo parado com alguém dentro, né? Então isso acontece muito, muito frequente no grupo de vizinhos do WhatsApp. Então eles colocam ali essa informação e os vizinhos que estão, né, linkados ao grupo, eles já ficam
atentos. Mas e tem algum procedimento com relação a chamar a polícia, ou como é que funciona? Ou é só mais a atenção? Não, é sempre com atenção, né? Inclusive, a gente explica que qualquer fato de um assalto, alguma coisa, que as pessoas não se envolvam, que as pessoas realmente chamem a polícia, que façam o grupo de alerta. Quanto mais gente buscando a procura da polícia, chamando a polícia, é mais importante. Nunca se envolver na ocorrência. Com relação ao WhatsApp, o aplicativo, tem umas regras de o que pode e o que não pode? Porque às vezes é muito complicado. Como qualquer isso, grupo, né? Como qualquer grupo tem uma regra que além dessa questão do não enfrentamento, além da questão de chamar a polícia, além dessa questão de não confrontar uma pessoa que esteja numa atitude suspeita, até porque a pessoa pode não estar fazendo nenhum tipo de ilícito, tem uma regra que nos grupos de WhatsApp do Vizinho Solidário, o assunto é exclusivamente do Vizinho Solidário. Quando o grupo combina, se tiver vazamento de água na rua, se tiver alguma coisa que está correlacionada a essa questão da segurança, do bem-estar daquela localidade, sim, aí sim se faz essa publicação no grupo. Caso contrário, o mediador vai tirar o morador, enfim, fazer o que for necessário para que se mantenha o foco dentro daquela questão. A política sem discriminação e que seja ela voltada para a questão de segurança especificamente. Tem alguma captação de verba, alguma ajuda? Como é que é feita essa plaquinha para colocar? A pessoa paga ou ganha? Como é que é? Normalmente essas placas, elas são subsidiadas por alguma empresa da região. Então ela tem um custo muito baixo e isso significa até uma ação social para a empresa, né? Então eu vou botar o meu nome na placa. A plaquinha vai custar, sei lá, vai botar 50 placas, vai custar R$500. São 500 exposições que a empresa vai ter na rua toda. Então é muito barato para a empresa e ela acaba subsidiando essa questão. Então, vai lá na padaria, vai na, sei lá, como nós tivemos a Clínica Santa Helena, como nós tivemos outras iniciativas na região de Coqueiros. Então bota a logomarca lá e manda fazer. Eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque assim, a gente já teve vários problemas com pessoas se passando por fiscal da fazenda, pessoas passando por médico da família, pessoas vendendo alguma coisa, dizendo que é e de repente não é. Então de repente passa uma pessoa lá com, sei lá, vendendo a placa dizendo, olha, nós somos aqui da rede de vizinhos e a gente quer botar uma placa aqui, se tu pagar R$30 na placa, tu automaticamente já está aí. Então, já teve algum problema com isso? Como é que a pessoa deve saber? Porque agora, pelo fato de ter o programa Vizinho Solidário e ter o Rede de Vizinho, a pessoa às vezes fica na dúvida, né? Tipo, será que eu vou no da Polícia Militar ou eu vou nesse aqui que foi o primeiro tal? Como é que funciona isso, Marquinhos? O pessoal não fica meio pé atrás, assim? Eu aconselho sempre quando existe uma pessoa estranha que a pessoa fique com o pé atrás, né? Acho que segurança sempre em primeiro lugar. Buscar informação, buscar ver quem são as pessoas. O Vizinho Solidário é um projeto, né, mais informal e o Rede de Vizinhos é um projeto da Polícia Militar. Então a gente vê que são dois projetos interessantes que visam a segurança e o bem-estar das pessoas, buscando sempre uma qualidade de vida melhor. Então é bom sempre pesquisar quando for oferecerem alguma coisa, saber se o vizinho tem, o outro tem, fazer um contato ali pelo WhatsApp. Isso é interessante. Não, sempre, Fábio, sempre. Eu acho que a segurança sempre em primeiro lugar. A pessoa pode estar em casa agora pensando assim, por que a Polícia Militar não adotou o Vizinho Solidário ou vice-versa? Assim, o que aconteceu assim, com a iniciativa? Que são duas iniciativas. A iniciativa da polícia é uma iniciativa um pouco mais aberta, né, mais ampla, né? Que é uma iniciativa exatamente da segurança. Que é mais fácil de chegar também, né? Exato, é pública. A iniciativa do Vizinho Solidário, é uma iniciativa local. É uma iniciativa do morador para o morador, né? E não envolve só a questão da criminalidade, como a gente já disse, né? Envolve a interação
a integração social, né? daquele bairro, daquele momento. Esperar a interferência da polícia para se criar. Né? Exatamente. E aí, como tu estava salientando a questão de alguém vir vender uma placa, a gente não tem esse histórico, porque normalmente a organização disso já acaba... Inibindo. Acaba aparecendo uma empresa ou alguém que faz esse subsídio, então o cara não vai vender um negócio que não tem preço. Não, essa plaquinha aqui está aqui, vamos valorizar, né? A Santa Helena está aqui colocando a plaquinha, não vai vender um negócio que está o nome da Santa Helena, a placa já foi subsidiada. A Plasticolor fez as primeiras placas, então tá lá o logo da Plasticolor subsidiando o valor, ninguém vai vender aquela placa. Não, o que eu quis colocar a entender que é o seguinte, por exemplo... Uma pessoa estranha, né? Uma pessoa estranha faz 10 placas, vai lá, vizinho solidário, tal, pega 10 placas, vai na rua determinada lá e bate de porta em porta, diz, oi, nós somos do vizinho solidário, a gente está fazendo a campanha e tal, e aí eu queria o número do seu celular, se a senhora quiser ficar, a plaquinha é R$10, a senhora já bota aí e tal, vai no outro, beleza, sai dali, vai para outro bairro e tal, e vende uma coisa que de repente nem é. Entendeu? Que a nossa dinâmica ela é um pouquinho diferente, né? Ela começa com uma reunião, com uma convocação. Isso que eu queria saber. Com uma convocação de uma reunião. Então vai lá, vamos convocar a reunião. Tudo bem, é que nem reunião de condomínio, desculpa a comparação, mas vai vir muito pouca gente, mas a partir do momento que a iniciativa se cristaliza, ela se estabelece, as outras pessoas passam a aderir. Então aquele primeiro momento em que nós estamos lá em 10 pessoas para fazer um vizinho solidário e mandamos fazer 50 placas, entende isso? A desproporção. Nós estamos em 10, por que vamos mandar fazer 50 placas? Porque daqui a pouco isso vai dar resultado e essas outras pessoas vão aderir. Então uma empresa vai fazer 50 placas e a partir disso, quem é que está organizando? Aparece lá 10 plaquinhas do vizinho solidário nas casas. Pô, o que é esse vizinho solidário aí? E aí começa um processo, como disse o Marquinhos, inverso. Ao invés de, muitas vezes acontece isso, né? Ao invés de o vizinho solidário ter que procurar o vizinho que não participa é que vem perguntar, olha, como é que é o esquema? Eu vou viajar, minha casa vai ficar sozinha. Eu tenho um filho pequeno que anda aqui na rua de skate, de patinete e etc. Tem como eu entrar nesse negócio? Porque é o que está acontecendo, né? Se a gente tiver alguém que pudesse... uma tia, né, que pudesse cuidar do filho, aí ficava muito mais fácil. Então, às vezes a tia ela não existe, às vezes é a minha vizinha da frente que é aposentada ou que está por ali, ou o meu vizinho do lado. Enfim, esse cara vai... E é o registro de uma pessoa por família, é isso? Não, pode ter o Fábio no grupo, pode ter a esposa do Fábio no grupo, pode ter os filhos do Fábio no grupo também. Então é diferente então do rede de vizinhos, que é só uma pessoa por família. Exato. Porque muitas vezes o pai sai para trabalhar e fica a esposa, né? E esse plano de alerta, como é muito rápido, às vezes o pai pode estar sem o celular e a esposa com o celular e ela visualiza que tem alguém na rua, né? Ou tem algum suspeito ali. Então se torna uma coisa muito ampla, muito tranquila, não existem muitas regras, não é muito engessado, né? Para ser uma coisa bem tranquila. Quem estiver no momento já pega e já aciona, né? Me perguntasse bem agora se existe só uma pessoa, não. E muitas pessoas pedem para colocar as filhas também. Às vezes a família sai, fica um filho em casa, fica uma outra pessoa, enfim, está dentro do grupo e ele já sabe já existe alguma coisa ocorrendo naquela Esse negócio de namorar ali na rua já não dá mais, porque o pai... Tem uma vigilância, o pai vai ficar sabendo. Até essa questão de os pequenos delitos, né? Os pequenos delitos. Antigamente, o Marquinhos não fazia porque era o filho do Dão e, Dão, vi teu filho lá, tava, né? Fazendo. Então tem essa coisa de retomar um pouco aquela origem do processo de vigilância, entre aspas, né? Da vizinhança, né? De cooperação até na educação. Pô, teu filho lá estava aprontando, quebrando uma placa, fazendo não sei o quê, jogando pedra. E tu vê que essa tua iniciativa partiu, você falou rapidamente ali no início do programa, partiu de um crime, né? Que a sua esposa foi vítima, um assalto, em que as crianças estavam no carro e que por muito pouco o carro não foi levado com crianças e tudo. Então se precisou sentir na pele, né, na carne,
para poder ter uma iniciativa de que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Eu pensava. Porque sempre acontece com os outros, nunca acontece com a gente, e a partir daí, tu não pensou só em fazer o bem para ti, né? Tu pensou em aumentar isso. Eu né? acho que eu tive uma luz divina, né, com esse fato, né? E Deus me proporcionou uma chance de a gente continuar com a família ainda. E eu acho que eu poderia ajudar a comunidade, a minha cidade, com algo mais. Então, por isso que a gente ajudou a contribuir, enfim, com o projeto Vizinho Solidário. A gente chegou a visitar N associações em N bairros diferentes. Isso a gente formatou também muitos amigos, fiz muitos amigos com o projeto. E é uma gratificação muito grande. A sensação de segurança aumentou? Assim, quando tu chega numa rua, quando tu passa num local que tu vê as placas, ou, sei lá, de repente a movimentação dos vizinhos melhorou, eles se sentem mais seguros, vocês conseguiram já notar isso? Assim? Sim. E a outra coisa é a própria, e essa sensação, ela se reproduz, né? Eu quero dizer, se reproduz não só na gente, se reproduz no cara que vai cometer o delito também, né? E a gente, às vezes, passa assim, pô, nós mesmos assim comunicando, pô, tu sabe, né, que eu vi a placa em tal lugar, lá na rua tal, que a gente nunca foi. Entende? Que o projeto, ele acaba se autogerindo, né? Eu nunca fui, o Marquinhos disse, tu foi lá, tu fez reunião com o pessoal lá da rua X, lá? Não fiz. Tu fizeste? Não, fulano fez, também não. Então a gente vai acabando conversando e a placa tá lá, o vizinho... Um amigo viu, um vizinho viu, Exato. né? Um amigo foi numa festa e viu, e aí conversaram sobre isso. Desenvolveu ali. E aí levou pro... E aí, com essa sensação de insegurança, se substitui com uma sensação de solidariedade e de apoio, né? De cooperação entre as pessoas, de socialização, enfim, que era o objetivo inicial do projeto. A satisfação de dever cumprido, a gente teve, inclusive, na semana retrasada, onde o pessoal de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, me ligou, onde a gente tinha mandado o projeto para eles, e eles falaram que o projeto lá em Rio das Ostras é um sucesso. Então, um grande abraço também para o pessoal do Rio das Ostras, se estiver nos assistindo, lá no Rio de Janeiro. O legal também, Marquinho, é que não precisou se fazer um projeto de lei, não se precisou discutir... Né, de uma forma mais ampla, esperar com que alguém tomasse uma decisão, e se estava correto ou não, e se os riscos valiam a pena ou não, né? Verdade. Foi uma coisa que realmente deu certo, se implantou, se ampliou e agora se tem 2 projetos, né? Isso é bem interessante porque, como tu falaste, é uma coisa muito rápida, né? Traz o bem. Ela não vê quem que vai fazer o bem, mas ela traz ali uma sensação de segurança, uma organização, onde eu até acredito que sociedade organizada é sempre mais segurança para todos nós. Então, como falasse, não precisou fazer um mecanismo, um projeto, foi um encontro entre amigos, né? O João participou desse projeto também. Várias outras pessoas, né? Advogados, e empresários, e o pessoal da região que se engajou no projeto, é bem... Parece até uma maçonaria da segurança, né? Que tem de tudo ali dentro, né? Nós passamos momentos muito ruins, né? Foi tenso, essa época para o Marquinhos foi tensa, foi bem tensa. Situação complicada. Marquinhos, a gente agradece a tua participação. Para a gente encerrar, Marquinhos, quem quiser montar um grupo desse na sua rua, como é que deve proceder, assim? Como é que pode te procurar no gabinete? Procura quem? Como é que faz isso? Pode nos procurar no gabinete, aqui no 8º andar da Câmara Municipal, pode nos acompanhar também nas redes sociais, Marquinhos da Silva também. A gente vai estar sempre à disposição para enviar o projeto, para conversar um pouco mais sobre o Vizinho Solidário, cadastramento, como funciona. A gente vai estar sempre de portas abertas. João, obrigado pela tua participação aqui também. Eu acho que é sempre bom, né, a gente trazer assuntos que fazem com que, não só falar de segurança, às vezes a gente só fala do lado ruim da segurança, né, mas trazer assuntos também que possam agregar as famílias, fazer com que elas possam ter novas ferramentas, né, para poder se sentir mais seguras nas suas casas, porque geralmente a gente fala que a gente está preso dentro de casa e o ladrão está na rua, né? Nas grades, né? Atrás das grades. Nós estamos atrás das grades. Nós vivemos numa cidade espetacular, né? Maravilhosa. Florianópolis é hoje uma menina dos olhos de muita gente, né? E é óbvio que isso gera também o olho gordo, né? O olho gordo. Então a gente tem que valorizar Cuidar essas iniciativas. Nosso, exato. Obrigado também, Fábio. Obrigado, Marquinhos, por ter me convidado. Esperamos que mais e mais o projeto prospere. A sacada, a grande perspicácia do Marquinhos foi perceber isso lá no início de tudo
e também um desligamento, assim, um desprendimento de entregar isso sem qualquer tipo de dimensão de autoria ou tentativa de se promover no processo, né? Isso foi até uma questão que a gente, claro, confirma o jeitão do Marquinhos, né? De ser, né? Confirma o jeitão dele, mas é isso aí. O tema é fazer com que as coisas aconteçam de alguma forma. O mais rápido possível. Exato. Antes da gente finalizar o programa, eu pedi para o Elcio traz as 2 placas para a gente aí, para a gente mostrar novamente aí para as pessoas que estão chegando aí no finalzinho do programa ou aqueles que acompanharam a gente também no programa Sala de Visitas, só para você ver que legal que é esse projeto que a gente falou hoje. Esse aqui foi o Vizinho Solidário, que foi o tema do programa de hoje. Então, essa aqui foi uma iniciativa que já tem mais de 10 anos, começou lá na região de Coqueiros, ali, Abraão, Bom Abrigo, aquela região ali. E a partir daí, do Vizinho Solidário, né, que tem a Associação dos Moradores da Praia do Itaguaçu, Praia do Meio e Praia da Saudade. E a partir daí, a Polícia Militar montou esse programa, que você também vê aí nas casas agora, que é o Vizinho Solidário, que são 2 programas... Rede de vizinhos. É a rede de vizinhos, aliás, né, para você que viu aí a rede de vizinhos, que é muito importante, os 2... com a participação aí dos moradores, do vizinho, e fizemos então um programa Sala de Visitas hoje voltado para a segurança das famílias. Queria agradecer mais uma vez a presença do vereador Marquinhos, também do João Golfeto, ele que é empresário, ele que é coordenador de uma escola lá na região continental de Florianópolis. E você, né, que nos assistiu também, que nos deu essa audiência de mais um programa aqui na TV Câmara de Florianópolis, sempre sintonizado com a gente, nos canais 61.4 da TV Digital Aberta e no 16 da NET, acompanhando todos os nossos conteúdos. Você também pode ficar sempre atento à programação aí da TV Câmara e também aos outros conteúdos escritos e também os áudios aqui da nossa TV através das nossas redes sociais. Você adiciona lá o nosso Facebook, o nosso Instagram e também agora temos transmissões ao vivo através do YouTube. E claro, tudo da Câmara Municipal de Florianópolis você encontra no nosso site www.cmf.sc.gov.br. Obrigado pela participação, pela audiência de todos e até o próximo programa. Fiquem com Deus.